Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira que estudamos o livro Memórias de um Suicida. Estamos vendo justamente quando Camilo nos relata a situação deplorável de muitos companheiros com os quais ele convivia, agora já internados no Hospital Maria de Nazaré, na colônia Maria de Nazaré, e ele nos fala sobre aquele comportamento nervoso, aquele vício mental que se dava reproduzindo o momento em que cometeu-se o suicídio. Então vimos que aqueles que tivessem buscado alto mar, né, para morrerem afogados, no momento em que se daria ali o desencarne, vem o instinto de sobrevivência e evidentemente que existe ali a ação de nadar, as braçadas, né, no instinto, ali naquele momento final. E isso se reproduz depois, em muitos momentos vem ali aquela necessidade de estar dando as braçadas, assim como aqueles que se suicidaram por estrangulamento, aqueles esgares, aquele movimento do estrangulamento, do momento em que se deu o estrangulamento, né? Então ele está nos passando isso e vamos dar continuidade. Urgia que a caridade, sempre pronta a espalmar asas protetoras sobre os que padecem, corrigindo, amenizando, dulcificando males e sofrimentos, impusesse sua benevolência à anomalia de tantos desgraçados perdidos nos pantanais de tétras alucinações. Para isso, enquanto apunham as mãos sobre nossas cabeças, envolvendo-as em ondas magnéticas apropriadas à caridosa finalidade, os irmãos operadores murmuravam enquanto sugestões magnânimas reboavam pelos labirintos do nosso eu com repercussões precisas e fortes, quais clarinadas, despertando-nos para uma alvorada de esperanças. Lembrai-vos, então abre aspas para a fala, né? Lembrai-vos de que já não sois homens. Ao afastar-vos daqui, não deveis pensar a não ser na vossa qualidade de alma imortal, a quem não mais devem afetar os distúrbios do envoltório físico carnal. Então, esse grupo com o qual o Camilo convivia estavam, né, dentro de um processo de tratamento magnético. Nós vimos que o Jerônimo não mais se fez presente por um bom tempo neste grupo, porque foi levado, depois de toda aquela situação, foi levado para o isolamento, e estes estavam tendo agora sessões de tratamentos muito especializados. E a fala desses instrutores, vamos até retomar: lembrai-vos de que já não sois homens. Homens no sentido de não é mais encarnado, né? Já não sois homens. Ao afastar-vos daqui, não deveis pensar a não ser na vossa qualidade de alma imortal, a quem não mais devem afetar os distúrbios do envoltório físico carnal. Estão sendo orientados para se desligarem do corpo carnal, porque estavam ligados mentalmente ao corpo, porque devem sentir-se espíritos e não mais homens que traziam um corpo de carne. Sois, continua, sois espíritos, e será como espíritos que deveis prosseguir a marcha progressiva nos planos espirituais. O convite
para a reunião presidida por Teócrito deixara-nos satisfeitos. Éramos sensíveis às demonstrações de afeto e consideração. Um frêmito de horror percorreu minhas sensibilidades ao reconhecer na vasta assembleia figuras hirsutas, desgrenhadas e surtas, seria com pelos no corpo, né? Hirsutas, salvo engano, significa isso. Então, figuras hirsutas, desgrenhadas e apavorantes do vale sinistro, conquanto confessasse a mim mesmo encontrá-las algo serenadas, tal qual acontecia a mim e meus companheiros de apartamento. Será útil esclarecer que os componentes de nossa falange poderiam ser qualificados como arrependidos e, por isso mesmo, dóceis às orientações fornecidas pelos insignes diretores do asilo que nos abrigava. Um ou outro mantinha-se menos homogêneo, oferecendo o problema mais sério a resolver. Todavia, era certo que a maioria se conservava fortemente animalizada, fosse consequência da inferioridade do caráter próprio ou resultado da violência do choque ocasionado pela bruteza do suicídio escolhido. Dentre estes destacavam-se os retalhados, afogados, despenhados de grandes alturas, etc., atordoados como que atoleimados. Não era com facilidade que conseguiam suficiente dose de raciocínio para compreender as imposições da vida espiritual. Ocupavam eles o asilo do manicômio por inúmeras conveniências, entre outras, as que arrastavam a necessidade de encobri-los à nossa visão, pois repugnava-nos a presença deles, excitando impressões desarmoniosas, prejudiciais à serenidade de que carecíamos para o restabelecimento. Então, esses em condições mais difíceis não podiam estar no convívio desses outros, né, que estavam mais melhorados, espíritos ali arrependidos, como classifica Camilo, porque traziam um grande mal-estar e desorganização emocional para eles, a aparência desses outros. Observando os antigos companheiros do Vale de Trevas, vi que se esforçavam, como nós mesmos vínhamos tentando desde alguns dias, para corrigir os feios cacoetes já mencionados, pois, se o hábito impelia a repetição dos mesmos, lembravam-se a tempo e paralisavam a meio caminho o impulso mental que os ocasionava, levando em consideração a sugestão oferecida pelos amoráveis assistentes. Então, mesmo aqueles que ainda reproduziam aqueles cacuetes, mas paravam e se controlavam, né? Apoiados na orientação de Teócrito. Então, riam-se de si mesmos, em comovedores desabafos, nervosamente, pensando em que já não deveriam sentir os efeitos físicos do ato macabro. Então já tinham lucidez para isso, não é? Mas ainda sentiam de quando em quando. Riam uns para os outros como a se felicitarem mutuamente pelo alívio recebido através da informação de que já não deviam sentir aquelas impressões. Como se o riso sacudisse vibrações tormentosas. Riam para se desacostumarem daquele choro malévolo que acordava sensações precipitosas. No hospital eram proibidas as rábicas convulsões do vale sinistro, e chorar nas desesperadoras aflições com que para trás havíamos chorado
era destampar a comporta das torrentes das agonias que a caridade a comporta, aliás, voltando, e chorar nas desesperadoras aflições com que para trás havíamos chorado, era destampar a comporta das tormentas, das agonias que a caridade sacrossanta de Maria minorava através do desvelo dos seus servos. E eu, observando-os, ria também, sem fugir à estranha similitude da falange. Sentamo-nos a um sinal de Roberto. Nada apresentava a sala que despertasse particular atenção. Contudo, se insuficiente não for o grau de visão de que dispunhamos para alcançar as sublimes manifestações de caridade que em nosso derredor pululavam, teríamos notado que delicadas vaporizações fluídicas, como orvalho refrigerante e ameno, deliam-se pelo recinto, impregnando-o de dúlcidas vibrações. A um ângulo do tablado que do fundo do salão defrontava a assembleia, notava-se um aparelho muito semelhante aos existentes nas enfermarias, conquanto apresentasse certas particularidades. 2 jovens iniciados puseram-se a examiná-lo ao tempo que irmão Teócrito tomava lugar na cátedra, ladeado por outros 2 instrutores que nos deveriam orientar e a quem deveríamos o máximo respeito. Satisfeitos, reconhecemos nestes os 2 jovens hindus que nos receberam quando da nossa entrada para o hospital, Romeu e Alceste. Silêncio religioso estendeu ondas harmoniosas de recolhimento pelo vasto salão, onde cerca de 200 espíritos envolvidos nas mais embaraçosas redes de desgraça acorriam arrastando as bagagens gravosas das próprias fraquezas, das amarguras incontáveis que enoitavam suas vidas. Então, 200 espíritos em condições difíceis, estavam ali presentes neste momento. Desciam sobre as latitudes do nosso merencório cantão, as nuances tristonhas do crepúsculo que ali muitas vezes arrancava lágrimas de nossos corações, tal a pesada melancolia que infundia em derredor. 6 melodiosas pancadas de um relógio que não víamos ecoaram docemente na amplidão da sala, como que anunciando o início da reunião. E cântico harmonioso de prece, envolvente, emocional, elevou-se em surdina, como se até nossa audição chegasse através de ondas invisíveis do éter, provindo de local distante que não poderíamos avaliar, enquanto se desenhava em uma tela junto à cátedra de irmão Teócrito o sugestivo quadro da aparição de Gabriel à Virgem de Nazaré, participando a descida do Redentor às ingratas praias do planeta. Era o instante amorável do Ângelus. Levantando-se, o diretor fez breve e emocionante saudação a Maria, apresentando-nos reunidos pela primeira vez para uma invocação. Doce refrigério estendeu-se sobre nossos corações.
As lágrimas irromperam e emoções gratas ergueram-se dos túmulos íntimos em que jaziam, acordadas pelas lembranças do lar paterno, da infância longínqua de nossas mães, a quem nenhum de nós certamente amara devidamente, a ensinar-nos ao pé do leito o balbucio sublime da primeira oração. Então, era o instante do Ângelus. E isso se dá. 6 horas aqui são as 18 horas que nós falamos normalmente. Então, sempre às 6 horas é a hora do Ângelus. É a hora em que todos reverenciam a Maria. E a Terra sabe, nós aqui encarnados sabemos disso, né? Nós sabemos que 6 horas, quando dá aquelas 6 badaladas, é a hora de Maria, né? E nos céus, né, se reverencia a Maria, Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, né? Então foram 6 melodiosas pancadas do relógio anunciando a hora do Ângelus. E numa tela, e as telas são vivas, isso que nós temos que entender, né? E a nossa tecnologia está avançando tanto que já não é tão difícil entendermos como era décadas e décadas atrás, quando líamos esses livros, algumas décadas, né? E são telas vivas, eles nos dizem, é como se estivessem vendo o momento real, né? Então, nesta tela, a aparição de Gabriel, a Virgem de Nazaré, participando da descida do Redentor às ingratas praias do planeta. É a anunciação dos evangelhos, né? Quando Gabriel fala para Maria que ela seria a mãe de Jesus. Então, era o instante amorável do Ângelus. Levantando-se, o diretor fez breve e emocionante saudação a Maria, apresentando-nos reunidos pela primeira vez para uma invocação. Doce refrigério estendeu-se sobre nossos corações. As lágrimas irromperam e emoções gratas ergueram-se dos túmulos íntimos em que jaziam acordadas pelas lembranças do lar paterno, da infância longínqua, de nossas mães, a quem nenhum de nós certamente amara devidamente, a ensinar-nos ao pé do leito o balbucio sublime da primeira oração. E vamos então continuar. Como tudo isso estava distante, quase apagado sob as voragens das paixões e das desgraças, daí consequentes. E eis que, inesperadamente, tais lembranças ressuscitavam. Almo fantasma, que vinha para se impor com o sabor de ósculos maternos em nossas frontes abatidas. Fundas saudades dilataram nossos pensamentos, predispondo-os à ternura do momento grandioso que nos ofereciam como oportunidade abençoada. Seria longo enumerar minúcias das belas quanto proveitosas sequências dos ensinamentos e experiências que passávamos a receber desde esta tarde memorável, os quais integravam um melindroso tratamento a ser ministrado, espécie de doutrinação terapêutica moral, com ação decisiva sobre as reações necessárias à reeducação de que tínhamos urgência. Diremos apenas que nessa primeira aula fomos submetidos a operações tão melindrosas, levadas a efeito em o nosso senso íntimo, que a incerteza quanto ao estado espiritual para o qual revaláramos foi hábil
e caridosamente removida de nossa compreensão, deixando que a luz da verdade, sem constrangimentos, se impusesse à evidência. Ficamos categoricamente convencidos de nossa qualidade de espíritos separados do envoltório corporal terreno, o que até então, para a maioria, era motivo de confusões acerbas, de assombros incompreensíveis. E tudo se desenrolou singelamente, sendo nós próprios os compêndios vivos usados para as magníficas instruções, as operações irrefutáveis. Vejamos como os eruditos instrutores levavam a cabo o sacrossanto mandato. Então vamos lá, vamos ver como se deram esses tratamentos. Belarmino de Queiroz e Souza, que, como sabemos, era individualidade portadora de vasta cultura intelectual, além de ser adepto das doutrinas filosóficas de Augusto Comte, foi convidado, dentre outros que depois receberam o privilégio, a subir ao estrado, na cátedra, ao estrado, onde se realizaria a formosa experiência instrutiva. Devemos observar que irmão Teócrito tomava parte em tão delicada cerimônia como presidente de honra, lente insigne dos lentes em ação. Colocaram o ex-professor de línguas à frente do aparelho luminoso que despertara nossa atenção à chegada, ao qual ligaram-no por um diadema preso a tênues fios que se diriam cintilas imponderáveis de luz. Enquanto Alceste o ligava, Romeu informava-o, em tom assaz grave, de que conviria voltar-se alguns anos passados de sua vida, coordenando os pensamentos a rigor, na sequência das recordações, e partindo do momento exato em que a resolução trágica se apossara das suas faculdades. Para que tal conseguisse, auxiliava-o, revigorando sua mente com emanações generosas que de suas próprias forças extraía. Então, esses dois espíritos que estão ali desenvolvendo essa parte técnica, auxiliavam ao seu a recordar-se. Belarmino de Queiroz e Souza. Belarmino de Queiroz e Souza, o letrado, muito culto, ex-professor de línguas, ele que foi o primeiro a estar à frente desse aparelho e foi ali sendo preparado para uma regressão, partindo do momento crucial do suicídio e voltando à infância. Então ele já estava sendo preparado para aquilo que se daria e ele viria a se sentir, nesse processo. Então vamos vendo como se dá. Belarmino obedeceu passivo e dócil a uma autoridade para que não possuía forças capazes de desagradar. E recordando, reviveu os sofrimentos oriundos da tuberculose que o atingira, as lutas sustentadas consigo mesmo ante a ideia do suicídio, a tristeza inconsolável, a veraz agonia que se apoderara de suas faculdades em litígio entre o desejo de viver, o medo da moléstia impiedosa que avassalava sua organização física, supliciando-o sem tréguas, e a urgência do suicídio para que, no seu doentio modo de pensar, mais suavemente atingir a finalidade a que a doença o arrastaria sobre atrozes sofrimentos.
Então, ele foi se apossando ali de toda aquela recordação, daquela tristeza, né? Daquele medo do crescimento da tuberculose, do que viria a chegar, né? Com o desenvolvimento ali dessa bactéria, né? Doença muito, muito grave que judiou demais de tantos e tantos, antes que surgisse ali o tratamento adequado. E ele recordando-se disso, do medo da doença e compreendendo que a doença fatalmente o levaria à morte, porque era assim que se dava, né? E resolve ali alimentar essa ideia de suicídio e acaba cometendo. Entretanto, continuando, o que mais surpreendia era que na tela fosforescente a qual se ligava, iam se reproduzindo as cenas evocadas pelo paciente. Então, conforme ele ia se recordando, tudo era projetado nessa tela e os companheiros participavam de tudo. Aprendizado, né? Então, facultava a possibilidade de ver, de presenciar todo o amparo, todo o amargo, né? Todo o amaro drama que procedeu o seu ato desesperador e as minúcias emocionantes e lamentáveis do execrável momento. A este momento, né, seguiam-se as tormentosas situações de além-túmulo que lhe foram consequentes, o drama abominável que o surpreendera, as confusas sensações que durante tanto tempo o mantiveram enlouquecido. Enquanto o primeiro operador auxiliava o paciente a extrair as recordações próprias, o segundo comentava-as, explicando os acontecimentos em torno do suicídio. Antes e depois de consumado, qual emérito professor a elucidar ignaros em matéria indispensável. Fazia-o mostrando os fenômenos decorrentes do desprendimento do ser inteligente do seu casulo de limo corporal, violentado pelo desastroso gesto contra si mesmo praticado. Assistimos assim à surpreendente inglória odisseia vivida pelo espírito expulso da existência carnal sob sua própria responsabilidade, a esbater-se como louco à revelia da lei que violou, presa dos tentáculos monstruosos de sequências inevitáveis criadas pela infração a um acúmulo determinante e harmonioso de leis naturais, sábias, invariáveis, eternas. Esses extraordinários panoramas vieram anular as convicções materialistas do filósofo contista, já bastante estremecidas. Então ele já vinha repensando a sua filosofia, né? Permitindo-lhe positivar em si mesmo, com minucioso exame, a separação do seu próprio astral do envoltório de lama corporal de que se revestia, sobrevivendo lucidamente, apesar do suicídio e da decomposição cadavérica. Então, que importância esse momento de aprendizado, né? Que recursos abençoados tem a espiritualidade para nos ajudar. E todos nós, antes de encarnarmos, independente da situação, aqui era um tratamento de choque para esses irmãos suicidas, né? Mas todos nós passamos por tratamentos, por orientações, um mergulho em algumas poucas encarnações, porque senão enlouqueceríamos recordando o que fizemos, né? Mas o necessário para que conseguíssemos alcançar a importância do retorno ao novo corpo de carne,
as provas necessárias que deveríamos até mesmo pedir, não aguardar que fossem impostas como expiação, mas que pelo esclarecimento pedíssemos. Então, é importante entendermos que tudo isso que esses irmãos suicidas estão vivendo, todos esses cuidados, todo esse acolhimento, Deus é justo e a acolhida é para todos, mas nem todos se beneficiam. Nós vimos que muitos deste grupo não estavam em condições como esses. Esses eram arrependidos, como Camilo disse. Um grupo de arrependidos, portanto, dóceis e respeitosos às orientações e aos orientadores. Isso muda tudo, né? Outros mais revoltados, que não estavam fazendo parte aqui deste grupo, né? Então, como é importante nós entendermos que onde quer que estejamos, nós precisamos buscar, nos entregarmos à clareza do entendimento, para nos livrarmos desse envolvimento que vai crescendo. Nós vimos o ex-professor muito culto, e ele permitiu-se pensar no suicídio, né? Receando, como vimos há pouco, ali todo aquele decorrer da sua doença, né? Mas como nós todos devemos estar atentos a esses aprendizados, porque essa docilidade para o aprendizado faz com que ampliemos o nosso leque de conhecimento. Ele era adepto da filosofia materialista, né? No entanto, lá na enfermaria, pós-suicídio, tendo momentos de percepção de que a vida continuava, começou já a rever seus conceitos e agora então estava culminando com esse entendimento, porque ele estava vendo toda a trajetória, ele viu seu corpo desprender-se. Então nós não precisamos viver algo para aprendermos. Os outros companheiros estão aprendendo vendo isso. Chegará o momento deles, mas já estão aprendendo muito, observando essa questão. E assim, nós podemos aprender observando a lei de causa e efeito nas situações que temos ali ao nosso derredor, num livro que lemos, numa situação que nos chega, na análise de uma situação. Então, tudo isso, né, vai nos ajudando nesse desenvolvimento dos verdadeiros valores. Que Deus, na sua infinita bondade, nos ajude, nos envolva em bênçãos de luz, Jesus, nosso Mestre. Que fiquemos em paz.